Estamos de volta aí na segunda parte aí, na nossa aula do dia 18 de maio, tá? Para vocês depois saberem qual é a aula, tá bom? Bom, gente, antes do intervalo, a gente tinha feito aqui, ó, então, o balancete de verificação aqui aqui, ó, nós temos o balancete de verificação da Petrópolis e tem um balancete de verificação da Flashback, tá certo? Muito bem. Vamos fazer agora, pessoal, da On The Road, tá? Então, quando a gente vem aqui nas contas aqui, não são contas, digamos, não são muitas contas. Então, nós vamos fazer esse... Deixa eu só ver quantas contas são. Fica um pouquinho mais fácil, né? 12 contas, 12. Só de mais uma. Muito bem, então vamos copiar aqui e colar. Vamos fazer aqui agora. Tá? Esta empresa aqui, então, é On The Road. On The Road. Vou zerar todos os nossos itens aqui. Vou incluir mais uma linhazinha para dar certinho o nosso balancete. Tá bom? Bom, pessoal, o procedimento aqui é o mesmo, tá? O procedimento é exatamente o mesmo. Muito bem. O que a gente vai fazer? Então, começando com as contas de ativo, passivo, né? E depois resultado. Então, primeiro, ó, capital social. Mas nós temos bancos antes. Então, vamos lá. Ó. Bancos, saldo anterior 0. É uma conta devedora. Nosso saldo a débito é 236 mil. Nosso saldo a crédito é 21.770. E o nosso saldo final, que é igual ao saldo anterior, mais o débito, menos o crédito, por ser uma conta devedora. Ó, 214, 230. 214, 230, tá? Depois, móveis e utensílios. Ó. Móveis e utensílios, saldo anterior 0, débito, então é uma conta devedora, né? Móveis e utensílios, 4.500, não tem movimento a crédito, então vou puxar aqui 4.500. Depois de móveis e utensílios, nós temos máquinas e equipamentos. Saldo anterior 0. Este valor aqui, máquinas e equipamentos, 22 mil. Nosso crédito é 0. Vamos ver se a gente tem mais algum ativo, né, pessoal? Bom, pessoal, isso aqui eu estou resolvendo de forma um pouco mais rápido aí, né? Enfim, estão conseguindo entender aí, não? Tão tranquilo? Beleza. Então, vamos lá. Continuando aí. Bom, então, depois de máquinas e equipamentos, o que a gente tem? Fornecedores é passivo. Olha lá. Então, na sequência, nós temos aqui, ó, fornecedores, que saldo inicial, só que aqui é uma conta credora. Nosso saldo aqui é 0. Então, nosso crédito, pessoal, ó, 22 mil. Tá? Só que aqui, ó, vejam aqui, pessoal, ó. Estão vendo a formulinha aqui, ó? Tá vendo que aqui ele tá negativo? Vocês viram, ó, eu mantive a mesma fórmula do ativo aqui, ó, só para vocês verem a diferença. Tem muito balancete que acaba ficando assim, com o negativo aqui, ó, e aí você não precisaria do débito e crédito aqui, tá? Lógico que na hora que vocês estiverem montando, pessoal, ou coloca-se o débito e crédito como eu fiz aqui, tá? Ou pode deixar o sinal do jeito que tá aqui, ó, como negativo. Então a gente já vai saber, tá? Normalmente os balancetes são uma questão de sistema, tá? Não é questão da técnica contábil, é uma questão de sistema. Normalmente, quando você tem um número negativo ali, normalmente é uma conta de passivo, tá? Mas eu vou manter o padrão, tá, pessoal? Ó, então, isso aqui é igual
o meu saldo anterior menos o meu débito mais o meu crédito, tá? Como a gente está usando aqui o nosso débito e crédito aqui, ó, né? Então eu vou manter o mesmo padrão, tá? Depois de fornecedores, nós temos o que mais? Ó, capital social. Então, capital social, nosso saldo é 0, é crédito. Isso aqui é igual aqui. Isso aqui nós podemos copiar aqui, né? Então vamos lá. Então, vamos lá. O Patrick perguntou por que deu negativo. Por conta da fórmula, Patrick. Porque, na verdade, olha só. A gente tem duas formas de fazer, ó. Tá vendo que eu estou usando aqui credor aqui, ó. Tá? Então, quando eu estou usando credor, eu estou fazendo, ó. Se eu pegar essa formulinha aqui, que está aqui, ó. Eu estou pegando, ó. Aqui é uma conta credora, tá? Então, eu estou pegando meu saldo anterior, menos o débito, mais o crédito. É uma conta credora. Se eu mantiver como se fosse no ativo, ó, então, essa conta, no saldo anterior, menos o débito, mais o crédito, isso significa que quando eu estou fazendo isso no ativo, ele vai dar um sinal positivo. Se eu manter essa forma para uma conta de passivo, ele vai ficar negativo. É só uma questão de fórmula matemática, tá? É só uma questão de fórmula matemática. Eu estou usando o débito e crédito aqui, porque isso facilita, pessoal, o entendimento de vocês, enquanto vocês estão começando a fazer, vocês estão começando a montar esses demonstrativos, então ele fica mais fácil você entender usando débito e crédito, tá? Então o Patrick perguntou, por que deu negativo? Só por conta da fórmula matemática, nada mais. Então, você viu que eu estava negativo, mas eu mantive no padrão que nós estamos usando, ó, sempre números positivos, tá bom? Muito bem. Agora terminamos aí as contas de balanço, temos as contas de resultado, ó. Ela começa com receita, receita de prestação de serviço. Vamos lá. Receita de prestação de serviço. Saldo inicial 0 é uma conta credora. E nós temos aqui, então, um crédito de, cadê? Aqui, ó, R$86 mil, tá? Então, veja que nós temos o mesmo procedimento aqui, ó, 86 mil, tá? E aí a gente tem que vir na sequência. Então, vamos lá, ó. Despesa, despesa, custo, ó. Temos duas contas de custo aqui, ó, tá? Duas contas de custo. Primeiro, custo com frete. Então, vamos lá. Então, aqui, saldo 0. Aqui já é uma conta devedora, tá? Então, custo com frete, ó. Cadê? Custo com frete, 4.500. Conta credora. Só que é igual meu saldo anterior mais o débito menos o crédito, tá? Uma conta devedora. Certo, pessoal? Ó, estou só repetindo a formulinha que nós fizemos nos anteriores. Muito bem. Depois, custo com frete, nós temos custo com mão de obra aqui, ó. Tá? Custo com mão de obra. Conta de 0, conta devedora. O nosso saldo, ele tem que pegar aqui no débito de custo com mão de obra, 7.250, tá? E esses números aqui a gente pode, então, copiar para cá, né? Lembrando que ali é 0, 7.250. Bom, então veja só, pessoal. Ativos, passivo, capital social, receita, custo, agora despesa. Então vamos lá. Agora temos aqui, ó, voltando, despesa com aluguel. Ó. Então, aqui, ó. Muito bem, pessoal. Despesa com aluguel, nosso saldo inicial é 0. Então, este valor aqui, despesa com aluguel, 1.500, ó, 1.500. Já copiei a formulinha para ficar mais fácil, tá? Depois, despesa com aluguel, despesas com contador. Vamos lá. Então, nosso valor ali, ó, despesas com contador, R$1.000. Milão,
débito de 1.000. Depois, receita já foi, custo com mão de obra já foi, despesas com conta de luz. Então, vamos lá, ó. Conta de luz. Mesmo procedimento aqui, pessoal. 720, tá? E por último, a gente tem aqui impostos sobre serviços, tá? Vou colocar aqui, ó. Despesas com impostos sobre serviços. Isso aí é igual 2.300, certo, pessoal? Ó, fechou aqui, ó. Temos os 279, 770. Então, pessoal, ó, veja, este aqui é o nosso balancete, tá bom? Então, ó, vejam aí, se alguém quiserem bater a fotinho aí, quiser mandar aí para o grupo, fiquem à vontade, né? Para a gente, então, avançar em outros conceitos aí, tá? Tudo bem? Bom, vamos lá. Bom, então o Patrick está perguntando por que eu coloquei os 80.000 nos dois lados. Deixa eu ver, Patrick, eu nem prestei atenção. Deixa eu ver. 80.000 nos dois lados? Onde tem 80.000 nos dois lados aqui? Porque não tem 80 dos dois lados. Você fala no lançamento? Onde você está dizendo, Patrick? Então, mas você está perguntando nos dois lados, sim. É o quê? É no lançamento ou no balancete? Espera aí, eu vou abrir aqui, você fala. Espera aí. Patrick, esse lançamento, você quer perguntar? Pode perguntar. Boa noite a todos. Então, eu acho que na hora que você foi fazer, eu acho que... Esse aqui você diz, ó? Isso, eu acho que na hora que você fazer, ficou 80.000, mas eu acho que ele colocou no débito e no crédito, né? Sendo que você estava colocando no crédito. Acho que deve ter me confundido. Não, é porque assim, lembre-se que aqui, ó, o lançamento, a movimentação na conta é esse que está marcado aqui no crédito, tá? Por que a gente lança no débito? Lança no débito para transferir para o ARI, ó. Tá vendo, ó? Então tá? Mas assim, o lançamento, a conta em si tem essa movimentação, que é uma receita no caso dos 80, que eu acho que é essa que você deve estar falando, né? Que é 86. Então, nesse caso aqui, ó, a gente está acreditando a receita de prestação de serviço, então esse é o movimento, e o débito é só para fazer o zeramento para mandar para o ARI. Tá? É por isso que você vê os dois ali. Você pode ver que todas as contas de resultado você tem, digamos, o zeramento dela. Mas isso é o procedimento do ARI. Tá? Quando ele vai para o balancete, a gente vai antes dele fechar o ARI. Tá? Antes dele considerar o ARI lá. Tá? Tudo bem, pessoal? Ó, então aqui a gente tem o nosso balancete final. Veja, Patrick, que aqui ele não aparece no débito e crédito, ele só aparece no crédito. E aqui você tem o saldo final das contas. Então, o nosso balancete aqui bateu. Gente, uma coisa importante, tá? Vejam, ó, nós temos o total do nosso débito e crédito no balancete. Ó, veja lá, ó, quanto que nós temos do balanço, ó, 240, 730. Nós temos na DRE 68, 730. E no balancete nós temos 279, 770. Então vejam que o total do seu balancete, as colunas de débito e crédito, elas não necessariamente vão bater com o seu ativo, lá com o seu balanço ou com o seu DRE. Por quê? Porque aqui nós estamos considerando somente os valores a débito e somente os valores a crédito, tá, pessoal? Aqui a gente não está colocando um total de ativo, depois um total de passivo, a gente não está fazendo isso, nós estamos simplesmente colocando os saldos. Lógico que os balancetes que saem pelos sistemas, eles vão estar lá, seguindo a estrutura do plano de contas, então ele vai estar lá, total do ativo circulante, conta por conta. Então, você vai ter essa numeração. Esses que a gente vai fazer aqui, pessoal, vamos fazer de forma um pouco mais simples, tá? Porque senão a gente vai, digamos, você fica muito tempo ali no lançamento, no demonstrativo, e esse não é o objetivo, tá? O objetivo não é gastar tanto tempo fazendo o balancete. Por quê? Você precisa entender o que é e como é feito.
Por quê? Porque quando você estiver trabalhando lá na prática, o sistema vai fazer isso para você, certo? É o sistema que vai efetivamente fazer todo esse procedimento para vocês aí. Tudo bem, pessoal? Dúvidas aí? Se alguém quiser, levanta a mão, estou olhando todo mundo aí. Pode fazer um comentário, tirar dúvidas aí. Ninguém? Fácil? Muito bem, pessoal. Então, basicamente, é isso aí, tá? Agora, vamos fazer o seguinte, ó. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, que tem uma mensagem da faculdade. Vamos ver se a gente tem alguma, né? Bom. Muito bem, pessoal. Olha só. Qual deles você diz, Ademilton? Quando você olha assim, você fala o saldo final. O Ademilton está perguntando que se desse para ficar o débito separado do crédito, você ficaria melhor. Quando você faz um balancete, você tem balancetes assim, mas na prática, Ademilton, é inviável, tá? Por que eu digo inviável? Porque você fica com tantos valores devedores e credores lá na hora que isso acaba te confundindo, tá? Essa metodologia que eu mostrei agora é assim, é a mais usual. Eu diria que assim, todo mundo usa, tá? Dificilmente, olha só, eu já trabalhei num monte de empresas aí, dificilmente a gente tem balancetes diferentes desse modelo que eu passei para vocês. Né? Até como a Vera falou lá no início, quer dizer, você tem um balancete que é diferente dessa estrutura? Tem, como eu falei para vocês, você tem só de uma coluna, duas colunas, tal, né? Enfim, mas o mais comum, digamos, na prática, é dessa maneira aqui. E mais, hein, pessoal? Ó, eu vou pegar aqui a planilha, eu vou mostrar para vocês como normalmente a gente tem os balancetes que são feitos aqui academicamente, tá? Como nós estamos fazendo essa aula online, estou conseguindo mostrar para vocês no Excel de forma um pouco mais tranquila. Ó, via de regra, pessoal, nós teríamos isso aqui, ó, tá? Ó, os balancetes que a gente tem normalmente, que a gente faz aí na faculdade, na graduação, é isso aqui, ó. Conta e o saldo final. Basicamente, a gente tem isso daí. Tá? Então, você tem o nome da conta e o saldo final de cada uma das contas. Tá? Como nós estamos, digamos, montando aqui no Excel, eu vou publicar para vocês depois esse Excel aqui com mais essa planilha, né? Então, vocês conseguem acompanhar o que eu estou fazendo com um pouco mais de calma. Porque na sala de aula, pessoal, para usar isso aqui é um pouco ruim, porque tem que ficar sentado lá, eu fico um pouco distante, é um pouquinho mais complicado. Aqui fica um pouco mais fácil de mostrar isso para vocês. Talvez fique um pouco mais difícil de vocês aí, em alguns casos, entender ou até mesmo acompanhar, porque eu sei que alguns de vocês estão aí no celular, a tela é pequena, tal, então pode ser que isso prejudique um pouquinho. Mas este é o modelo mais próximo não, eu diria que é o modelo que a gente usa no dia a dia. Tudo bem, pessoal? Tudo bem, Ademilton? Então, se você quiser fazer de forma separada, eu não aconselho, sabe por quê? Porque daqui a amanhã você vai entrar aí na área, você vai trabalhar com esse modelo aí, que é o mais comum, que é o mais usual, tá? Aí você cria um modelo diferente, chega lá na hora, as pessoas não conseguem entender, tá? Então, digo para você de experiência própria, esse é o modelo mais fácil e mais usual, tá bom? Tudo bem, pessoal? Bom, então vamos seguir aí, né? É o seguinte, pessoal. Bom, eu separei dois assuntos aqui para falar para vocês, né? Estou achando aqui minha anotaçãozinha aqui, que é bem simples, ó. Então, pelo meu controlezinho aqui de aula, então nós resolvemos aí os balancetes, tá? Bom, pessoal, é o seguinte. Então, para a gente poder dar sequência aí nas aulas, vamos falar assim, nos lançamentos, e a gente aprofundar um pouquinho mais nos lançamentos, tá? A gente tem a seguinte situação. Eu falei para vocês já sobre regime de caixa e regime de competência, não? Não, né? Não falei, né, Maria? Você já logo de cara já respondeu, então estamos juntos, né? Fátima, você já viu, Fátima, isso aí, não? Olha só.
Bom, pessoal, então a Valdilé também já viu, tá? O pessoal está falando que não viram ainda? Tá bom. Quando a gente fala regime de caixa, regime de competência, pessoal, eu não estou falando que eu estou, digamos, estou acima do peso e faço um regime, e aí vou ter um regime de caixa ou regime de competência para perder peso, tá? Não é isso que eu estou falando. Muito bem. Nós temos o seguinte, podem reparar que basicamente todos os lançamentos que eu fiz com vocês até agora, tá? A maior parte dos lançamentos, ele usava assim, ou era uma venda, ou era uma compra, tá? Que foi à vista ou a prazo, tá certo? Sempre foi um pagamento à vista ou a prazo. E na prática é sempre à vista ou a prazo. Muito bem. Isso é padrão, vamos falar assim, faz parte das operações diárias que nós temos. Ou você paga à vista ou você paga a prazo. Beleza? Muito bem. Nós temos o seguinte, pessoal. Nós temos dois regimes, tá? Para fazer a contabilidade. Evidentemente que no Brasil, então por conta do CPC 26, tá? E pelo CPC 0, que é a estrutura conceitual básica, nós temos que utilizar o regime de competência, tá? Então vamos lá. Nós temos regime de caixa e regime de competência. A contabilidade, ela tem que ser feita pelo regime de competência. Então lembre-se disso. A contabilidade deve ser feita pelo regime de competência. Então nós não se pode fazer contabilidade pelo regime de caixa, tá bom? Primeira coisa importante. Digamos, segunda. Primeiro importante, nós temos regime de caixa, regime de competência. Primeira coisa. Segunda coisa, toda a contabilidade hoje no Brasil tem que ser feita pelo regime de competência. Aí você vai me falar assim, mas eu tenho um cliente que a Receita permite fazer livro caixa. Bom, ou então a pessoa pode falar assim, pessoal, alguns de vocês aí que já tem cliente, já tem escritório, enfim, já estão acostumados a falar assim, não, o meu cliente ele apura o imposto pelo regime de caixa porque a Receita Federal aceita. Perfeito. Por exemplo, se você está no Simples, então a Receita Federal permite que você apure as suas receitas pelo regime de caixa. Se você é uma construção civil, então ela permite que você pague os tributos pelo regime de caixa. Se você, por exemplo, trabalha com compra e venda de imóveis e não necessariamente uma construtora, você pode pagar à medida que você recebe. Se você presta serviço para o governo, seus tributos vão ser à medida que você recebe. Bom, mas vejam, pessoal, então, o fato de você ter as suas, digamos, os seus tributos calculados, os seus impostos calculados, a partir daquilo que você recebe, veja, isso é uma definição do governo para facilitar a tributação, não para fazer a contabilidade, tá bom? Então, isso é importante, para a gente não misturar. Porque tem situações que eu posso apresentar para o fisco algo por meio do regime de caixa? Sim, tá? Mas contabilidade é regime de competência. Então, vamos lá, vamos explicar cada um desses métodos aí, tá? Primeiro, vamos falar do regime de caixa. Pessoal, quando vocês estão fazendo aí o controle de vocês, controle financeiro, daquilo que vocês estão pagando, daquilo que vocês estão recebendo. Aí outra, eu não estou projetando isso no slide, pessoal, porque no slide só tem um conceito, tá? Então, não há necessidade de eu projetar isso aqui para vocês, tá? Então, é assim, ó. O regime de caixa, você faria todos os seus regimes, os seus registros contábeis, à medida em que você paga ou recebe. Percebeu? Ó, regime de caixa. A sua contabilização seria feita a partir dos seus pagamentos e recebimentos. Bom, vamos pensar nisso. Quando eu fiz aqui os lançamentos, eu sempre faço um lançamento assim. Ó, vejam que esses lançamentos que nós fizemos aqui de receita e despesa, todos nós falamos assim, todas as despesas eu usei normalmente a expressão, a despesa foi paga, ou pagamento de despesa tal, né? Ou tal. Por quê? Na verdade, eu fiz esses lançamentos de despesa como se fosse regime de caixa, tá? Quer dizer, como se fosse, não é que é regime de caixa, mas é como se fosse. Isso significa, pessoal, que no regime de caixa, então vou repetir, você registra
todos os seus eventos contábeis quando você paga ou quando você recebe. Vou te dar um exemplo. Recebo o meu salário, tá? Bom, se eu receber o meu salário, então eu vou fazer a minha contabilidade pessoal, tá bom? Vou receber o meu salário da faculdade. Se eu receber o meu salário no último dia do mês, isso significa que pensando eu como professor, eu tenho uma receita. A faculdade vai ter uma despesa, um custo nesse caso, né? Então imagina o seguinte, eu enquanto funcionário ou prestador de serviço da faculdade, vamos usar essa expressão, ela paga o meu salário no último dia do mês. Então eu pessoa física, né? Eu vou fazer o seguinte lançamento: debito caixa, certo? Banco, e credito receita de prestação de serviço. Por quê? Eu prestei serviço para a faculdade, tá certo? Agora, vejam, pessoal, que eu prestei o serviço e recebi dentro do próprio mês, tá certo? Então, ó, prestei o serviço e recebi. Agora, digamos que eu vá receber no 5º dia útil, certo? 5º dia útil. Então, eu não posso fazer um lançamento considerando, por exemplo, o meu caixa ou banco. Por quê? Porque eu ainda não recebi. Então, quando a gente tem essas duas operações, esses dois formatos, em tese, a gente tem, digamos, registro contábil diferente. Tá? Mas nós vamos detalhar mais isso. O ponto mais importante é assim, primeiro entender o que é regime de caixa. Significa que eu faço todos os meus lançamentos somente quando eu pago ou quando eu recebo. Por exemplo, nesses exercícios que eu passei para vocês, todos os exemplos que eu estou dando são o regime de caixa, tá? Por exemplo, imagina lá que eu fiz uma venda de 120 mil reais, tá certo? 120 mil reais. E a pessoa vai me pagar em 12 parcelas de 10 mil reais. Perfeito? Em janeiro, eu fiz uma venda de mercadorias no valor de 120 mil reais. Certo? 120 mil. Eu vou receber em 12 meses, ou seja, 12 parcelas de 10 mil reais. Perfeito, pessoal? Até aí tudo bem? Tranquilo até esse exemplo aí? Vera ali, tranquilo? Muito bem. Fátima lá, a Ana, Daniele, legal. Brás, Jardes, tranquilo? Beleza. Agora vamos imaginar o seguinte, continuando no exemplo, tá? Deixa eu ver se acho que eu vou desenhar isso aí para vocês. Vamos ver se eu consigo desenhar isso aí para vocês. Eu preciso pegar o meu tablet de novo e projetar aqui para vocês. Ó, fica um pouquinho mais fácil fazer no tablet. Mas imagina, pessoal, que eu tenho a seguinte situação. Ó, eu fiz aqui uma venda, tá? Então eu tenho uma receita, vou chamar só de receita, tá? De 120 mil reais. Perfeito, pessoal? Tá? Tem uma receita aqui de 120 mil reais. Tá bom? Esta venda que vocês estão vendo aqui, eu posso receber de duas maneiras. Eu posso receber à vista, entraria no banco. Ó. Certo? Essa é a opção 1. Ou poderia fazer a prazo, né? E aí vamos colocar aqui, ó, clientes, tá? 120 mil reais, certo? Pessoal, ou eu posso ter esta opção aqui, ou esta opção, certo? Tá claro isso daí para vocês, pessoal? Vejam. Ó, se vocês entenderem esse lançamento que nós fizemos aqui, ele está baseado, tá, no regime de competência. Tá? Está baseado no regime de competência. Os dois. Bom, este caso aqui, ó, nós recebemos à vista. Então, ele tem que efetivamente entrar no banco. Tá? Este caso aqui, nós iremos receber no futuro. Então, consequentemente, eu tenho a minha conta clientes. Tá? Agora, vou colocar aqui, ó, de novo, ó, receita. Agora eu vou mudar o meu exemplo, pessoal, e vou mudar aqueles números ali, tá bom? Vou mudar aqueles números.
Imagina o seguinte, eu fiz uma venda de 120 mil reais para receber em 12 parcelas de 10 mil, tá? Só que é o seguinte, eu poderia, pergunto a vocês, reconhecer a receita desta forma aqui? No primeiro mês, tá? No primeiro mês, eu recebi uma parcela. Então, eu teria assim, ó, 10 mil aqui, 10 mil aqui, certo? Uma parcela. Poderia, pergunto a vocês, reconhecer o lançamento desta forma e ir fazendo desta maneira mês a mês? O que vocês acham, pessoal? Não, Brás. Por que, Brás? Fala aí pra gente. Porque se você fez uma venda, você entregou o produto. Você tem que dar baixo no produto. No estoque. Tá, o Patrick está dizendo que sim. Mas então você acha que eu não posso fazer? Eu acho que não. Tá bom. Vamos ver o Patrick aqui. Abre o seu som aí, Patrick. Vamos ver se você consegue. Eu não estou te achando aqui para poder liberar para você. Espera aí. Aqui. Fala, Patrick. Por que você acha que pode? Bom, professor, eu acho que pode, porque você já está recebendo uma parcela, né? Então ficaria contas a receber, não é? Não, Você já está recebendo. Não, tudo bem, mas veja que esse lançamento que eu fiz aqui agora, ó, eu fiz diferente, ó. Olha só, ó. Eu fiz considerando somente a primeira parcela. Eu recebi só os 10 mil. Então eu pergunto, a minha receita é 10 mil ou a minha receita é 120 mil? Não, a sua receita seria 120 mil, né? Você só está recebendo a primeira parcela. Só estou recebendo a primeira parcela. Isso aí. Mas você acha que eu poderia reconhecer, fazer aquele lançamento contábil ali? Sim. Tá bom. Então vamos ver agora o que a Renata vai falar. Fala, Renata. Eu acho que pode lançar os 120 mil. Pode falar. Baixa um pouquinho o som. Pode falar, Renata. Tá dando interferência. Então escreve ali, tá? A Thaís, ela acha que pode também, né? Acha que pode, mas a receita tem que estar com o valor total. Então, mas como é que eu faria o lançamento de total de 120 mil se eu só recebi 10? Como é que ficaria? Não daria o lançamento, tá? Mas tudo bem, vamos lá. Voltando aqui, então, nesse lançamento, na telinha, deixa eu explicar para vocês. Imagina que isso foi no primeiro mês. No segundo mês, então, eu tenho mais 10 mil. Minto, aqui, desculpa, pessoal, aqui não deveria ser cliente, tá? Aqui deveria ser, por exemplo, vou colocar aqui, ó, bancos. Que deveria ser bancos, tá? Então, no segundo mês, ó, eu tenho aqui mais 10 mil. No terceiro mês, tenho receita de 10 mil e tenho mais bancos 10 mil. Então, vejam, de novo, posso fazer isso? Não, não posso fazer isso, tá? Gente, eu não posso fazer isso porque este procedimento é regime de caixa. Significa que eu estou reconhecendo, olha só, a minha receita mês a mês, à medida em que eu recebo, tá? Isso não pode ser feito. E por que não pode ser feito? Pelo seguinte, pessoal, quando você fez a venda, eu fiz uma venda de 120 mil. Esses números aqui, ó, são os meus recebimentos, tá? Então, mês a mês, tudo bem, eu teria esses recebimentos no banco aqui, tá? Mês a mês. Só que esse valor, ele não entraria, quer dizer, esse aqui entraria no banco, mas a contrapartida seria na conta, né? Ó, clientes. Ou seja, eu deveria ter os 120 aqui, ó, tá? Os 120 na minha receita e receber mês a mês. Se eu for lançando a minha receita por mês que eu recebo, aí nós estamos falando de regime de caixa. Entenderam, pessoal? Isso é regime de caixa. Vou dar um outro exemplo para vocês simples. Quem de vocês aí, né, eu já fiz essa pergunta em sala, mas quem de vocês aí faz um controle das suas finanças?
mês a mês. Dá um joinha aí quem faz, né? Quem faz lá um controlezinho, faz uma planilhinha, alguma coisa do tipo. Ó, a Daniele faz, né? Quem mais faz aí? Ah, tem bastante gente, né? O Marcos ali, a Thaís, né? Enfim, várias pessoas fazem efetivamente um controle financeiro. Bom, pergunta. Quando você... Então, a Fabiola tenta, né? É igual eu, então a Miriam também. Bom, quando vocês fazem esse controle financeiro, pergunto. Vocês devem fazer uma planilha e mês a mês vocês vão relacionando aquilo que vocês pagam e aquilo que vocês recebem. É assim que vocês fazem, não? Coloca lá, dia a dia na planilha e fala assim, então, recebi salário, dia 5, salário, tanto. Paguei despesa com condução, paguei refeição, né? Você tem as continhas ali e você relaciona aquilo que você pagou. É assim que vocês fazem, pessoal? Ó, a Daniele faz assim. Alguém faz diferente disso? O Ademilton faz assim também, né? Eu também faço assim, sou sincero, também faço assim, tá? Quem mais aí? A Lassandra, enfim, tem bastante gente que faz dessa maneira, tá? Muito bem. Pessoal, esta maneira que nós utilizamos, tá? É regime de caixa, tá? Enfim, a Natália está falando que é quase não tão detalhado. Eu detalho bastante. Eu tenho uma planilha grande, eu coloco lá o salário dividido por faculdade, se eu tenho outro tipo de renda, e depois as despesas, né? Despesas lá com refeição, com a casa, com lazer, enfim, com filho, sabe, vestimenta, pensando no pessoa física. Na pessoa jurídica eu tenho detalhado as receitas lá dos tipos de serviços, os custos, enfim, tem todos os gastos, tá? Embora faça depois a contabilidade também, mas isso é para controle financeiro. Muito bem. Veja, pessoal, e ainda que você faça isso via sistema, se você fizer os registros considerando efetivamente aquilo que você pagou e recebeu, regime de caixa. Tá claro isso? Tá claro que é regime de caixa, pessoal? Fechou? Beleza. Então vamos para o regime de competência agora. Bom, o regime de competência, né, ele diz o seguinte. Deixa eu ver se eu acho aqui, pessoal, um slide, tá? Que tenha o regime de competência. Deixa eu ver aqui o que eu acho. Acho que eu tenho aqui, aí eu projeto para vocês. Fica um pouquinho mais fácil de vocês identificarem o conceito. E aí, lendo o conceito, eu vou explicando passo a passo. Fica um pouquinho melhor, né? Vamos ver aqui, ó. Acho que fica mais fácil. Um minutinho e eu consigo mostrar aqui para vocês, tá? Então, Patrick, esses conceitos que eu estou falando para vocês, eles são regime de caixa. É regime de caixa, ou seja, é você pagar e receber e fazer o seu registro contábil, tá? Na medida que você paga o que você recebe. Então, tudo que você faz o registro a partir do momento que você pagou e do momento que você recebeu, tá? Você pagou e recebeu. Você está fazendo o regime de caixa, tá? Você está fazendo o regime de caixa. Aqui, ó. Bom, muito bem. Achei aqui. Vou projetar para vocês verem, então, o conceito, tá? Então, só reforçando. Registrou contabilmente a partir do dia que você recebe e do dia que você paga, regime de caixa. Bom, o regime de competência, vou voltar no mesmo exemplo antes de passar a projetar o slide aqui para vocês. Quando eu estou falando de regime de competência, aquela receita que eu vendi, ó, eu fiz uma venda de 120 mil, tá? Gente, foram os lançamentos que nós fizemos. Você faz uma venda de 120 mil, você vai receber em 10 vezes, tá certo? Vou receber em 10 vezes. E aí é o seguinte, eu preciso registrar no meu balanço uma receita direto de 120 mil. Por quê? Embora eu não tenha recebido ainda em caixa os 120 mil, o meu patrimônio já foi afetado. Por quê? Porque eu não tenho o dinheiro, eu não tenho o bem, mas eu tenho o direito. Então, veja aqui,
esta venda de 120 mil gerou o direito de receber esses 120 mil. Consequentemente, o meu patrimônio foi aumentado. E eu já devo reconhecer essa receita. Eu não posso fazer esse reconhecimento, ou seja, reconhecer como receita ali a cada mês que eu recebo, pensando somente no conceito de caixa. Gente, esse conceito, né? A gente pode, se a gente pegar aquele balanço, aqueles balanços que a gente fechou até agora há pouco, o que vai acontecer? Você tem um lucro lá de X, tá? Você tem um lucro lá de X. Vamos supor que você tem um lucro de 10 mil. Pergunta, se você teve um lucro de 10 mil, significa que você tem 10 mil a mais no caixa? O que vocês acham? Você teve um lucro de 10 mil reais. Esse lucro de 10 mil reais, ele gera 10 mil reais de caixa? O que vocês acham? Sim ou não? Sim, a Daniela está falando que sim, né? Só que não. Só que não, tá? Na prática, pessoal, na verdade é assim. O lucro que você teve, deixa eu ver se eu abro aqui, ó, aquele mesmo exercício que a gente tinha feito. Vou abrir aquela planilhinha para vocês de novo, tá? Porque assim, ó, quer ver? Vocês vão visualizar com mais... Eu vou explicar melhor para vocês, tá? Ó, então tá abrindo aqui a planilha, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês nos 3 balanços, tá? Vamos fazer uma análise aqui, ó. Então, vocês estão vendo aqui os 3 balanços, tá? Ó, CIA Petrópolis aqui, balanço e DRE. Muito bem, pessoal. Ó, vejam que neste balanço nós tivemos um lucro de 220 reais, tá? Pergunta, esses 220 reais, ele está no caixa ou não? Tá vendo? Ó, o fato dele ter 220 reais aqui não quer dizer que o total que ele tem aqui no caixa tem os 220 reais. Evidentemente, pessoal, este exemplo aqui, esse balanço está lá, tá certo? Porque nós só tivemos, acho que, pouquíssimos lançamentos, então o que ele teve de lucro foi o que ele recebeu, tá bom? Bom, mas eu vou mostrar os outros ali para vocês. Eu voltei aqui para responder a pergunta da Eulália. A Eulália está perguntando assim, regime de caixa tem a ver com o tamanho da empresa? Eulália, hoje eu vou responder para você o seguinte, hoje no Brasil, independentemente do tamanho da empresa, quer dizer, hoje não, sempre, né? Independentemente do tamanho da empresa, você tem que fazer via regime de competência. Lembre-se, contabilidade é regime de competência. Não tem contabilidade por regime de caixa, tá? Então, é assim, você pode fazer controles gerenciais com regime de caixa. Você pode fazer controles financeiros, tá, usando o regime de caixa. Mas, veja, é um aspecto financeiro. Contabilmente falando, regime de competência, tá? Bom, voltando lá, ó. Então, se a gente tem esse caso aqui, pode ver que os 220, ele está lá, ó, 10,220. Porque, basicamente, pessoal, nós só tivemos aí uma operação, pouquíssimas operações aí que deu um lucro de 220. Então, vejam que o líquido está lá no 220. Quer ver, ó? Vamos ver aqui a empresa Flashback, aqui, ó, o balanço da Flashback. Ó, quanto que nós tivemos de lucro? 40,050. Isso significa, pessoal, que esses 40,050 aqui, ó, que está aqui no LPA, ele está distribuído aqui. Ele não está necessariamente dentro dos 147. Ou seja, ele não está só nos bancos. Quando você tem, por exemplo, um lucro, este lucro ele tem um efeito econômico. Ou seja, o lucro ele aumenta o seu patrimônio. E esse aumento no patrimônio é representado pela diminuição de um passivo ou pelo aumento dos ativos. Tá certo? Então, quando a gente tem um lucro na empresa, não quer dizer que ele foi para o caixa diretamente. Para que isso aconteça, deveria ser regime de caixa. Porque aí, se você teve um lucro de 100, você tem 100 no caixa. E na prática, pessoal, o que acontece não é assim. Por isso que muita empresa quebra. Por quê? Porque muito empresário, eles não conseguem, digamos, fazer uma análise considerando competência e caixa. Então, a pessoa olha lá no balanço e fala, puxa, eu estou tendo lucro. Tá? Agora, quanto desse lucro você converte em caixa? Porque você pode ter lucro, mas não quer dizer que você tenha dinheiro em caixa. Ou o contrário, você pode ter prejuízo e ter dinheiro em caixa. Você percebe? Então, essas situações ocorrem no dia a dia das empresas. E aí, mais para frente, então, quando você passa a ser um bom gestor, você entende de contabilidade,
E aí você vai olhar o balancete e vai falar assim, puxa, eu tenho esse resultado aqui, esse resultado é econômico e o efeito dele no meu balanço é tal. Ou o efeito dele no meu caixa é tal. Você consegue medir isso daí. Tem técnicas que vocês vão aprender mais para frente. Tá bom? Muito bem. Agora vamos então para o regime de competência. Olha só, olha o conceito aqui, pessoal. O regime de competência, então, hoje a gente chama ele de pressuposto básico, tá? Então, ó, olha o que diz aqui. Isso aqui eu tirei do CPC 0, que é a estrutura conceitual básica. Ele fala assim, ó, regime de competência. Então, as demonstrações contábeis preparadas pelo regime de competência, ou seja, hoje elas só podem ser preparadas sob esse regime, né? Ó, informam aos usuários não somente sobre transações passadas, envolvendo pagamento e recebimento de caixa. Por que ele diz isso, gente? Porque quando você está falando regime de caixa, você só fala daquilo que passou. Por quê? Porque você pagou ou recebeu. Não é algo que você vai pagar ou que você vai receber. Você pagou e recebeu, pagou e recebeu, pagou e recebeu. Você está olhando somente para o passado. Tá claro isso aí, pessoal? Você olha somente para o passado, tá? Muito bem. Ó, ele fala aqui, ó, tal, mas também sobre obrigações de pagamento no futuro e sobre recursos que serão recebidos no futuro. Então, veja, quando eu reconheço uma receita de 120 mil, que eu vou receber em 12 meses, tá? Eu já devo reconhecer essa receita, embora o recebimento, veja, a realização no caixa se dará nos próximos 12 meses, eu, por competência, já devo reconhecer aquela receita, porque ela afetou o meu caixa, tá? Ó, dessa forma, apresentam informações sobre transações passadas e outros eventos que sejam as mais úteis aos usuários na tomada de decisões econômicas. O regime de competência... Então, gente, olha só. O regime de competência pressupõe a confrontação entre receita e despesa. Vou falar um pouquinho mais sobre isso daí, porque isso é muito importante, tá? Ó, bom, na verdade, ó, eu deveria começar aqui, ó. Então, regime de competência. Aqui a gente entende bem o regime. Ó. Então, a fim de atingir seus objetivos, as demonstrações são preparadas conforme o regime de competência. Olha esse ponto aqui embaixo, pessoal, tá? Esse item aqui, ó, esse item aqui, ele é o item que define regime de competência, tá? Ele diz assim, ó, segundo esse regime, os efeitos das transações e outros eventos são reconhecidos quando ocorrem e não quando o caixa ou outros recursos financeiros são recebidos ou pagos, e são lançados nos registros contábeis e reportados nas demonstrações dos períodos a que se referem. E aí a gente vai para o que a gente estava falando, e esse último ponto aqui também é muito importante. O regime de competência pressupõe a confrontação entre receita e despesa. Tá? Voltando aqui o slide, ó. Segundo esse regime, é isso aqui que vocês precisam ter em mente, tá, pessoal? Então, né, se vocês quiserem tirar uma fotinho aí para pôr no grupo lá, né? Seria interessante. É este segundo item aqui e este último item que a gente tem aqui, ó. O regime de competência pressupõe confrontação entre receita e despesa. Então, vou ler de novo. Segundo esse regime, os efeitos das transações e outros eventos são reconhecidos quando ocorrem e não quando você paga ou recebe. Tá? E eles são lançados no período a que se refere. Vamos lá. Imagina o seguinte, pessoal. Eu trabalhei no mês de abril, certo? Trabalhei no mês de abril. Então, vamos lá, já que ele respondeu lá, né? A Eulália está fazendo uma pergunta aqui importante, ó. Eu vou ler aqui. Então, quando a empresa opera pelo regime de competência, como fica a tributação de uma receita ainda não efetuada por completo? Vamos lá. Eulália, é o seguinte, mais para frente você vai aprender como que você reconhece uma receita, tá? Por que isso? Porque a receita, a tributação, ela não está atrelada ao caixa, certo? Veja que eu posso pagar o meu imposto quando eu recebo, mas aí são exceções que a Receita Federal permite que você faça. Agora, você pega uma empresa, eu fiz uma venda de 120 mil, eu vou receber em 12 parcelas, não interessa as 12 parcelas. Eu fiz a venda, eu devo receber, eu preciso pagar o imposto sobre os 120 mil. Ah, mas eu não recebi. Não tem problema. Veja, não é caixa. A receita,
e aí eu estou falando Receita, INSS, enfim, ela não tributa a Caixa, ela tributa o efeito no seu patrimônio. Então, se você fez uma venda, ainda que você não tenha recebido essa venda, esta venda já afetou seu patrimônio. Porque você não tem o caixa, mas você tem o direito de receber. E o direito é que é tributado. Entenderam, pessoal? Então, é assim, eu não tributo o recebimento ou pagamento, eu tributo o efeito no meu patrimônio, tá? E aí, assim, ó, então imagina o seguinte, eu sou uma empresa, tá? Imagina, vamos pegar, vamos lá, faculdade legal, ela vai pagar o professor dela, ela vai pagar no 5º dia útil. Então, eu trabalhei no mês de abril, ou vamos pegar agora mês de maio. Eu estou trabalhando no mês de maio e vou receber 5 de junho. Estou trabalhando no mês de maio, pode fazer essa análise com o salário de vocês também. Vocês estão trabalhando em maio e vai receber... Primeiro exemplo, eu trabalho em maio e recebo no último dia de maio. Então, veja que eu tenho a minha despesa, ela ocorreu em maio. O pagamento ocorreu em maio. Então, vejam que a competência é maio. Quando vocês preenchem uma guia de imposto, não tem escrito lá competência? Veja, você pega um imposto. Se você tem um imposto que foi gerado agora, no mês de maio, e vai pagar em junho, veja que está escrito lá competência. Você coloca maio. Por quê? Porque ela refere-se ao período de maio, por conta do princípio, do pressuposto ou do regime de competência, que é dado esses 3 nomes, tá? Então, pelo pressuposto básico da competência. Isso é feito, o registro, em maio, embora o pagamento vai ser feito em junho, tá bom? Então, eu peguei, olha só, situação número 1. O caixa pode acontecer junto com o registro da competência. Eu posso ter uma despesa de maio, ela tem que ser registrada em maio e o pagamento pode ocorrer em maio, porque pode ser um pagamento à vista ou pode ser um pagamento a prazo. Agora, quando fosse a prazo, pega o salário. Então, eu tenho minha despesa de salário de maio que vou pagar 5 de junho. Pergunto a vocês, qual a competência desse salário? Maio ou junho, quando a empresa for pagar o salário dos funcionários? Maio ou junho? Maio. A Ademil está falando que é maio. A Miriam, maio também. Muito bem, pessoal. Então, se eu prestei o serviço em maio, por competência, a minha despesa tem que ser registrada em maio. Bom, mas eu vou pagar ela somente em junho. E aí, muda alguma coisa ou não? Ou ainda continua a despesa sendo do mês de maio? Como que é, Brás? A despesa ainda é de maio. Ou seja, pelo regime de competência, eu preciso registrar essa despesa em maio. Tá claro, pessoal? Então, voltando aqui no slide, tá? Bem importante isso aqui, tá? Ó, segundo esse regime, os efeitos das transações e outros eventos são reconhecidos quando ocorrem e não quando você paga ou recebe. E eles são lançados nos registros contábeis e reportados nas demonstrações dos períodos a que se referem. Bom, pessoal, tem vários lançamentos, vários procedimentos, que, assim, tudo a gente tem que pensar na competência, tá? Por exemplo, eu fiz uma venda em maio, vou receber em junho. Então, eu devo reconhecer a venda em maio. Os impostos referentes sobre a venda. Se a venda é de maio, então, os impostos eu reconheço em maio. Vou pagar em junho, mas devo reconhecer em maio. Despesa, por exemplo. Vamos pegar aí alguns casos que nós fizemos, alguns lançamentos. Conta de luz. Teve alguns lançamentos que eu falei aqui de conta de luz. Eu falava assim, ó, então a empresa pagou conta de luz. Eu não falava de qual período era essa conta de luz. Não falei, tá? Mas eu poderia falar assim, ó, nós estamos no mês de maio, tá? Esta conta ela é de maio que vai ser paga em junho. Então, quando a gente faz isso, pessoal, a gente sabe qual a expressão que a gente usa nesse caso? A gente usa reconhecer a despesa. Então, quando aparecer o termo, ó, reconheça a despesa, né? Faça o reconhecimento. Isso significa que eu estou reconhecendo aquela despesa, mas não estou pagando. Então, pagar, regime de caixa. Ou seja, pagar é quando você desembolsa. Reconhecer é quando você lança dentro da competência. Tá? Então, vamos lá. Tem uma despesa agora, nós estamos no mês de maio, tá?
eu vou ter que pagar minha conta de luz. A minha conta de luz, ela vai ser paga lá em junho, tá? Mas na minha contabilidade, ó, eu vou fazer o registro contábil dessa despesa, vou mudar o termo agora. Eu vou reconhecer essa despesa quando? Em maio, porque ela é referente ao período de maio. E vou pagar em junho, tá? Bom, vamos lá. Então, justamente, o Ademilton está perguntando uma coisa que eu já ia mostrar no razonete. Olha só a pergunta do Ademilton aqui. Então, terá outra espécie de razonete onde ela não é paga? Vamos ver como é que vai ficar esse razonete aí, ó. Isso aí ficaria o seguinte, pessoal, tá? Ó, ficaria assim, ó. Deixa eu tentar fazer um razonetezinho bonitinho aqui, tá? Nós teríamos a seguinte situação aqui, ó. Então, vou pegar aqui uma conta de luz, tá? Eu vou fazer 4 razonetes aqui, ó, para vocês verem, para ficar mais fácil, tá? 4 razonetes. Então, o primeiro deles aqui, ó, eu vou chamar de caixa, tá? O segundo, vou deixar em branco por enquanto. E vou colocar aqui, ó, vou colocar assim, despesa com luz, tá, pessoal? Despesa com energia, tá? Deixar a despesa com luz por conta do espaço ali. Bom, vamos lá. Eu vou fazer um lançamento aqui, ó. Veja. Imagina essa conta de luz. Eu estou pagando ela e ela vence dentro do próprio mês. Então, se ela vencer dentro do próprio mês, vamos colocar aqui, eu tenho uma despesa de R$100, né? E ela sai aqui do caixa aqui, ó, né? R$100. Perfeito? Bom, pessoal, o fato de eu fazer isso aqui não quer dizer necessariamente que é regime de caixa, tá? Porque eu estou pagando a conta de luz aqui dentro do próprio mês. Então, imagina que essa despesa de energia elétrica, ela vence dentro do próprio mês, tá? Então, eu debito despesa, credito banco. Pode ser feito assim? Pode. Se for do próprio mês, pode, não tem problema, tá? Agora, vamos colocar aqui, ó, uma despesa com água. Consumir água, tá? Consumir água aqui, R$200. Só que essa conta de água aqui, ela é do mês de maio, mas eu vou pagar em junho. Então, o que eu estou fazendo aqui, pessoal, a gente chama de reconhecimento. Como o Ademilton perguntou, tem outra espécie de lançamento? Bom, eu vou lançar em despesa com água normal. Mas eu não vou creditar caixa ou bancos, porque eu não estou pagando. Eu vou lançar aqui, ó, contas a pagar. Ou seja, pessoal, contas a pagar, estou usando esse nome, tá? Poderia ser lá dentro de fornecedores, poderia ser lá Sabesp, né? Enfim, poderia ter outra nomenclatura. Veja que aqui eu estou lançando, então esse outro lançamento que o Ademilton perguntou aqui, na verdade, assim, eu crio um passivo, tá certo? Então, eu reconheço a despesa no resultado, ó, reconheço a despesa no resultado e vou pagar no mês seguinte. E por que eu tenho que fazer isso? Por conta do regime de competência. Isso é regime de competência. Tá certo? Se eu fosse pegar salários, por exemplo, ó, vou fazer aqui, ó, um razonete de salários, por exemplo. Então, ó, eu tenho aqui, ó, despesas com salários, tá? Vamos colocar aqui, tem um salário aí de 5.000, tá? Então, estou reconhecendo no mês de maio, porque é o salário de maio, só que eu vou pagar isso em junho. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou reconhecendo essa despesa. Esse processo aqui, a gente chama de reconhecimento. Desculpa o razonete aqui, pessoal. Eu sou péssimo para fazer o rabisco com o mouse aqui, tá? Então, eu teria aqui, ó, salários a pagar. Ó, salários a pagar, R$5.000, certo? Então, na prática, pessoal, a gente coloca, você vai debitar, pensando em despesa, eu debito as despesas e credito o passivo.
Então, eu estou reconhecendo essa despesa, tá? Então, a Renata está perguntando, então coloque receita, mas não debito caixa. Isso, por quê? A não ser que você esteja recebendo à vista, porque aí, vamos supor, você fez uma venda agora em maio, e você vai receber em maio, vamos supor, você entregou lá, a pessoa te pagou à vista, você tem receita, débito de caixa, débito de bancos, tá? Acredita receita, debita banco. Agora, vamos supor que você fez uma venda hoje de 10 mil reais e você vai receber essa venda só no mês que vem. É o lançamento que a gente já fez. Eu debito contas a receber ou debito clientes e credito receita de prestação, receita de venda, receita de prestação de serviço. Tá certo? Eu não poderia pegar esses valores e reconhecer só lá no mês que vem quando eu receber e lançar a receita lá. Se eu fizer isso, eu estou fazendo regime de caixa. Tá? Não sei se ficou claro, pessoal. Não sei se ficou clara aí a diferença entre eles. Aí precisa fazer uns lançamentos aí, né? Então, o Ademilton, vamos lá. A pergunta do Ademilton é bem importante aqui, é o que ele está falando. Ó. Então, sempre que eu tiver um pagamento ou receber futuro, tem que criar uma conta passiva? Não. Passiva é obrigação. Então, se você tiver que pagar uma conta no futuro, você cria uma conta passiva, que normalmente vai ser fornecedor. Se for salário, vai ser salários a pagar. Vamos supor, você tem lá uma despesa com seguro, vai ser seguros a pagar, impostos a pagar, entendeu? Você tem essas contas lá no passivo. Se for uma conta a receber, então você tem clientes, você tem outros valores a receber, percebe? Então, assim, se for para pagar, você tem um passivo. Se for para receber, você tem um ativo, tá? Você vai ter os dois lados, você vai ter as duas situações. Tudo bem, pessoal? Tudo bem, Ana? Mais ou menos? Daniele? Maria? Regina? Muito bem, pessoal. Veja só. Eu entendo, né? Não tem passivo débito, não, Ademilton, é assim, ou é ativo ou é passivo. Tá? Ou é ativo ou é passivo. Ativo, bens e direitos, passivo, obrigação. O conceito não muda. Ativo, direitos, de bens ou direitos, passivos, obrigação, tá? Então, cuidado com isso que você escreveu aqui. Isso aqui não procede o que você escreveu, tá? Então, passivo débito, passivo crédito, você tem operações a débito de passivo e a crédito passivo, mas isso não reflete necessariamente, digamos aqui, os valores a receber ou a pagar. Tá bom, pessoal? Bom, eu sei que precisa entender um pouquinho mais. Eu vou preparar um exercício para vocês, tá bom? Para vocês fazerem. Eu vou preparar um exercício, não muito extenso, tá, pessoal? Vou colocar lá, sei lá, uns 10 lançamentos, alguma coisa assim. Lançamentos relativamente simples. E vou pedir para vocês lançarem, fazer o mesmo exercício 2 vezes, tá? Vai ser um exercício só para vocês fazerem 2 vezes, tá bom? Eu não tenho esse exercício, eu vou montar esse exercício para vocês amanhã e vou postar amanhã. Então vai ser um exercício relativamente simples. Eu vou fazer um só, 1 ou 2 no máximo, porque não precisa mais do que isso, pessoal, porque isso vai ser tão incorporado com você, vai ser assim, vai ser tão... Vocês vão usar tanto que vocês vão incorporar rapidinho, tá? Bom, vamos lá. Então, a Ademil está perguntando assim, como assim 2 vezes? Deixa eu explicar. Eu vou fazer os lançamentos, o que eu for escrever no lançamento, ele vai ficar de forma que vocês... vou pedir para vocês fazerem os registros contábeis pelo regime de caixa e o mesmo exercício pelo regime de competência. Tá? Então, lá no texto vai estar de forma que vocês vão conseguir saber qual a competência do lançamento e qual o caixa do lançamento, qual o efeito no caixa. Então, quando você falar regime de caixa, eu vou contabilizar nos razonetes quando eu pagar ou receber. Quando eu fizer o lançamento pelo regime de competência, eu vou lançar nos razonetes da forma que vocês estão basicamente acostumados a fazer. Tá? Basicamente como vocês estão acostumados a fazer. Tá? Eu sei que você não tem exemplo, Ademilton. Você precisa aprender a pensar. Você não precisa aprender a copiar o que eu faço. Tá certo? Você precisa aprender a raciocinar. Eu não quero que você copie o que eu faço. Nem você, nem um aluno. Tá? Por que eu estou dizendo isso, pessoal? Porque assim, eu não preciso simplesmente mostrar. Vocês precisam raciocinar um pouquinho. Porque, pessoal,
funciona assim. E aí eu vou falar de prática, tá? De experiência. Quem já tem escritório, já está acostumado aí com lançamento, sabe como funciona, tá? Por isso que eu estou falando isso, Ademilton. Ó, veja só, gente. A gente se depara com lançamentos no dia a dia que a gente não sabe fazer. E vou dar um exemplo. Na aula passada, né? Se o Marcos quiser comentar, não sei se ele está aqui na sala, vamos ver se ele está aqui, né? Não sei se ele saiu ou não, mas ele estava aqui na sala. Não, acho que ele deve ter caído. O Marcos, na semana passada, me fez uma pergunta, né, o Marcos Daniel, sobre um lançamento contábil, que assim, que ele tem que fazer o registro contábil, mas nem ele sabe, nem eu sei. Por quê? Porque são lançamentos complexos, são lançamentos que a gente precisa pensar na essência do lançamento. Você precisa analisar o lançamento e fazer. Tá? Por que eu estou dizendo isso, pessoal? Não estou dizendo isso para brigar ou reclamar com a Ademilton, não. Mas estou dizendo isso porque, senão, pessoal, eu percebo os alunos só aprendem a copiar. Ou seja, eu faço de um jeito, aí o aluno vai lá e faz igual. Eu quero que vocês aprendam a pensar. Porque quando vocês aprendem a pensar no lançamento, no débito, no crédito, claro que isso leva um certo tempo, não é fácil, vocês precisam praticar, né? Então, vocês precisam raciocinar. Na hora que vocês pegam esse raciocínio, aí qualquer lançamento que vier na mão de vocês, vocês não precisam nem esquentar a cabeça, porque vocês vão conseguir fazer, tá? Então, Ademilton, pode ficar tranquilo, que primeiro eu quero que vocês façam, quero que vocês quebrem a cabeça, e aí, na próxima aula, a gente vai, então, resolver esse exercício, tá bom? Só reforçando aí. Claro que se tiver dúvida, pessoal, me escrevam aí, né? Vamos ver como é que vai ficar essa semana, mas de qualquer maneira, me escrevam aí, a gente tira dúvida, se for o caso, a gente põe no grupo aí, né? Enfim, então a gente vai fazer o seguinte, vocês vão pegar lá os lançamentos que eu vou fazer, vocês vão considerar, número 1, considera o registro contábil na data do pagamento. Tá claro isso? Ou na data do recebimento. Por exemplo, a empresa fez uma venda de R$1.000 para receber daqui 30 dias. Tá? Então, quando que eu vou lançar a receita? Somente lá no mês seguinte, quando eu receber. Regime de caixa. Regime de competência. Eu vou lançar como vocês estavam acostumados. O que vocês fizeram até agora, pessoal, foi regime de competência. Tá? Até agora o que vocês fizeram foi regime de competência sem saber que vocês estavam fazendo regime de competência. Tá bom? Mas é assim. O exercício vai ser assim. Sei lá, vai ter lá uma compra de matéria-prima. Compra de mercadoria para revenda. Tá? Pago à vista. Então, você vai lançar no estoque e no seu caixa no mesmo período. Compra de mercadoria a prazo, para pagar daqui 20 dias, 30 dias, ou pagar no mês seguinte. Então, significa que naquele mês, vocês vão ter que ter 2 meses, né? Naquele mês, você não tem a compra do estoque. O estoque vai entrar no mês seguinte que você pagar. Percebeu? Isso é regime de caixa. Vai ficar um pouquinho mais fácil quando eu tiver o exercício com os dizeres direitinho, vai ficar um pouquinho mais claro para você entender, né? O que a Eulália está falando aqui, ó, que o regime de caixa, ele parece ser mais completo e seguro. Sim, Eulália, sabe por quê? Porque você não está olhando só o passado. O regime de caixa, desculpa, o regime de competência, não é à toa que ele é usado no mundo inteiro, tá? Você faz os registros contábeis considerando os efeitos que você tem no seu balanço agora, mas que vão afetar o seu caixa no futuro, tá certo? Por quê? Você paga ou recebe, se você só registrar dessa forma, você está olhando o passado. Porque o pagamento e o recebimento, a operação já aconteceu. Quando você tem algo que você registra agora, afetou seu patrimônio agora, mas é algo que você vai pagar ou receber no futuro, então você está demonstrando o seu patrimônio de forma mais, digamos, mais fidedigna. O nome correto chama-se representação fidedigna. Tá? Então você precisa representar o efeito, né, que aquele evento contábil, aquele fenômeno contábil representa no seu balanço. No regime de caixa, esse efeito só vai ser registrado quando pagar ou receber. Tá certo? Tudo bem, pessoal? Eu quero que vocês pensem um pouquinho aí, quebrem um pouquinho a cabeça. O exercício é bem simples, tá? Não tem nada de exercício muito complexo, não. O exercício é simples, tenho certeza que vocês vão conseguir resolver. Ó, o que a Eulália está falando, o regime de caixa é mais fácil de mascarar, com certeza. Tá? Com certeza. Porque, olha só,
quando você tem aí, imagina, você quer cometer uma fraude, se você faz o seu registro pelo regime de competência, então, efetivamente, você ficaria mais fácil você fraudar a sua empresa ou alguém fraudar a sua empresa se você faz pelo regime de caixa. Por quê? Porque você pode fazer uma operação esse mês, a pessoa pega o bem, por exemplo, ó, dá um exemplo que eu já vi na prática de uma empresa que eu auditei. A empresa comprava a mercadoria, assim, o mesmo responsável pelas vendas era a mesma pessoa que era responsável pelas compras. Então, o que ele fazia? Ele fazia assim, a pessoa comprava a matéria, vamos lá, um cliente ligava lá e falava assim, eles vendiam aço, ferro e aço, tá? O pessoal falava assim, eu quero tantas toneladas de ferro, tá bom. Então, o que ele fazia? Ele vendia essa tonelada para o cliente, tá? Aí ele precisava comprar a mercadoria para revender. Aí ele ia lá no fornecedor, comprava essa mercadoria lá no fornecedor. Só que ele falava assim para o fornecedor, ó, a mercadoria você entrega em tal lugar, certo? Entregava naquela pessoa que comprou, no cliente. E falava assim, e a fatura você manda para mim. Então ele pegava aquela fatura e mandava para o contas a pagar. Aí ele ligava para o cliente e falava, ó, quando você receber a mercadoria, você paga e deposita nessa conta aqui. Como a empresa não tinha controle, então o que acontece? Ele vendia a mercadoria para um cliente, a empresa que ele trabalhava pagava a mercadoria, e quando o cliente pagava, ao invés do dinheiro entrar para a empresa, ele ficava para ele. Percebe? Ou seja, fica muito mais fácil você fazer isso quando você tem um regime de caixa. No regime de competência, se você tem esse controle, né, das notas, não que no regime de competência não aconteça isso, acontece, tá? Ou melhor, pode acontecer, mas assim, o controle é um pouco mais efetivo, porque você está pegando as notas e fazendo o registro quando está ocorrendo. Então, se eu fiz uma venda, chegou uma nota agora, eu já sei que aquela nota que está chegando, eu vou pagar daqui tantos dias, consequentemente eu vou receber dali tantos dias. Você percebe? Se você não tem esse controle, você fica largado, você fica vendido. Tudo bem, pessoal? Dúvidas? Um monte, né? Um monte. Mas tá bom, fiquem tranquilos que vai dar tudo certo, tá bom? Eu vou querer que vocês, como eu sempre faço, quebrem um pouquinho a cabeça aí no exercício. Não é nada, não é nenhum exercício complexo, vai ser um exercício simples, um só, que vai ter as duas opções, tá bom? E aí, quem tiver dúvida aí no meio do caminho aí, né? Enfim, pode me escrever aí, eu ajudo vocês a resolver. Mas o exercício vai ser simples, pessoal. Vocês vão conseguir identificar com facilidade, tenho certeza disso, tá bom? Eu coloco lá um exemplo lá para vocês poderem entender. Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Não? Então, beleza, pessoal. Então, fiquem com Deus aí. Até a semana que vem. Vamos ver as novidades aí com relação a esse feriadão. Se tiver alguma novidade aí, com certeza, o pessoal vai indicar e amanhã eu vou saber direitinho. Qualquer coisa, eu já falo com vocês aí. Manda uma mensagem lá para o Ademilton. Tá bom, pessoal? Então, fiquem com Deus. Fiquem em casa, né? E nos falamos aí. Obrigado, pessoal. Forte abraço. Ó, essas aulas eu já vou subir agora, hein? Tá bom? Fiquem com Deus. Um abraço.